Boa noite, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Luana. Boa noite, Dilza Lima, Aparecida Trento, Rita Paloma, Euclides Coelho, Railan Silva, William Silva, Três Corações, Maria Terezinha, boa noite, Daniela Barbosa, Sueli, Gláucia, Brasil Car, Maristela, Kathleen, Helena Martins, Clarissa Lopes, Selma Guimarães, Celso Antônio, Wanderson, Ana Lima, boa noite, queridos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Deixa eu fechar minha tela aqui no YouTube, ver se está tudo bem, se a imagem está ok. Pessoal, vocês forem entrando, por favor, digitem para mim se o som está chegando bem aí, se não está cortando e tal, isso é extremamente importante. Boa noite, Nádia, Veríssimo, Diogo Goulart, Malu dos Santos, Ayala Silva, Adriane Miranda, Oswaldo Salles, Edila Fabrícia, Valdemir Caetano, muito boa noite para vocês. Alguém escreve aí para mim, por favor, se está tudo bem. Aí a Alicia Penha Chaves escreveu, está tudo ok. A Ilza também, a Aline Vasconcelos, Adriane Miranda, beleza, obrigado pelo retorno de vocês aí. Ó, agora vai ficando impossível falar o nome de todo mundo, né? Porque ó, no instantinho nós estamos com quase 300 pessoas, daqui a pouquinho o número explode aí. Um prazer imenso estar com vocês. Vou procurar falar um pouco mais devagar hoje, o pessoal tem me pedido isso, que eu fale um pouco mais devagar, que de vez em quando eu fale um oi aqui para o pessoal. Então eu prometo hoje ir um pouco mais devagar, tá vendo? Boa noite, Carlos, Eliane Lopes, Robson Lima Lacerda, Orlando Donizete, Geniane, Marcelo, Randermark Galvão, Ed Gonçalves, ou Edi, não sei, Rosilei Mendonça, Conceição Francisca de Jesus, sejam muito bem-vindos. Essa live de hoje, eu não sei se vocês assistiram os últimos 4 vídeos, ó, contando de ontem, anteontem e assim por diante. Eu estou fazendo uma série de vídeos, vai ter 8 ou 9 vídeos. Essa live faz parte daquela série. Eu já postei o que é um herói, já postei a vida que você quer, já postei uma vida feliz. Ontem eu postei palavras de felicidade. Amanhã tem um outro vídeo que vai entrar tarde na grade, gravado, que ele se chama Escolha o Seu Destino. E esse de hoje se chama A Verdade que Liberta. Então vamos lá. Primeira coisa, olha, se eu estivesse pregando numa igreja ou fazendo um sermão numa missa, eu diria assim, qual a verdade que liberta? A verdade que liberta, espiritualmente falando, é você conhecer o caminho de Jesus, ok? Agora, eu peço que vocês entendam o seguinte, apesar de eu ter essa minha crença, eu não estou, isso aqui não é uma igreja. Então, portanto, eu não vou ficar fazendo sermão aqui, eu não posso ficar falando apenas de coisas espirituais, até porque, veja bem, essa coisa de só falar de coisas espirituais é coisa bem de igreja mesmo, porque para mim, Ivan, nós seres humanos, de acordo com a minha crença, de acordo com o que a Bíblia diz, e mais uma vez eu digo, olha, se você não tem a mesma crença que eu, por favor, não se sinta ofendido. Não é pelo fato de eu acreditar no Criador que eu sou contra os que não acreditam. Tanto é que eu sempre falo, eu tenho ateus e ateias que seguem o canal e eles se sentem respeitados, porque eu os respeito. Então, ok. De acordo com a minha crença, de acordo com o que a Bíblia diz, nós somos seres espirituais. Nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos espíritos que receberam um corpo para transitar aqui na Terra. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito de Deus? Então é isso, ó. Lá quando Sansão, lá no livro de Juízes, quando ele cego, ele derrubou aquelas colunas do templo, lá diz que morreram naquele dia 3.000 almas viventes, tá vendo? Não fala morreram 3.000 seres humanos, fala, morreram naquele dia 3.000 almas viventes. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele fez o primeiro discurso dele, aí a Bíblia diz que naquele dia converteram-se 3.000 almas viventes, e não 3.000 pessoas. Então eu vejo assim, nós somos seres espirituais que estamos fantasiados de seres humanos. É nisso que eu acredito. Se você não acredita nisso, fique tranquilo, fique tranquila. Eu não estou atacando a sua crença. E, pessoal, uma coisa que eu vou pedir para vocês, ó. De vez em quando eu tenho feito lives aqui e tem os haters, né? Você deve saber o que é um hater, né?
Um hater é um desocupado, uma pessoa sem cérebro, que a vida dela é ficar perturbando os outros. Então, na última live que eu fiz, tinha um hater que ficava escrevendo toda hora um monte de besteira. Se pintar alguém assim hoje aqui, como eu estou sem a minha equipe para banir, quando a minha equipe está comigo, ela bane, né? Então, faça de conta que não viu nada, que não leu nada, porque não existe show sem plateia. Então, quando o imbecil ele fica escrevendo palavrões e imbecilidades, se você não der bola, ele perde a graça e sai, né? Então, não se preocupe com isso, né? Foque aqui no nosso assunto, que eu estou aqui com todo o amor do mundo para conversar com você. Então, vá lá. Vamos falar da verdade que liberta. Veja, tem gente que acha que existe 2 tipos de verdade, 3 tipos de verdade. Na realidade, a primeira coisa que você precisa entender é ou é verdade ou é mentira. Como é que você sabe quando uma coisa é verdade? Olha, tudo que trouxer para você paz e alegria, paz e prazer, você sabe que você está no caminho da verdade. Toda vez que você faz alguma coisa, toda vez que você encontra um conhecimento e tal, se ele te liberta e ele te dá paz interior e ele te dá alegria, você sabe que você está no caminho certo. Quando só dá alegria, mas não dá paz, você sabe que tem alguma coisa errada. Quando dá paz, mas você fica triste com aquilo, aquilo fica te incomodando, também falta alguma coisa aí. Então é muito simples. Agora, a grande arma que você deve usar para você saber diferenciar a verdade da mentira é você usar o discernimento, que os animais não têm, só nós temos o discernimento, e você colocar aquilo à prova, tá certo? Coloque aquilo à prova, porque é fácil de você saber quando uma coisa está certa, quando uma coisa está errada e tal. Você já viu, por exemplo, essas igrejas que você vai, você já deve ter visto isso, essas igrejas que você vai e tem um monte de gente dando profecia o tempo todo, eu já vi isso daí, que o pessoal fica... que, ai, chave de ouro em cima da sua cabeça, ai, que você não sei o que tal. Olha, eu pergunto para você, que diferença tem entre isso aí e uma cigana querendo ler sua mão na rua? Nenhuma diferença. Como é que a gente pode saber se a gente está no lugar de verdade ou não? O apóstolo Paulo deu a dica para isso aí. Ele disse assim, olha, se alguém profetizar, então vigie para ver se aquilo se cumpre. Porque se aquilo se cumprir, então você sabe que a fonte é boa. Entendeu? Agora, cá entre nós, não, você já viu a balbúrdia que está por aí em algumas igrejas, né? Uma gritaria, uma coisa do outro mundo e tal. E, por favor, não se ofenda. Se a sua igreja é assim, não se ofenda. Eu não estou criticando, eu estou perguntando para você se você já viu como é que a coisa é. E aí é profecia para cá, profecia para lá, e um que ora em línguas, e outro que fala línguas, e outro... Gente, não é de se surpreender que muita gente não queira mais ir à igreja. Porque é uma confusão tão grande que você fica abismado, entendeu? Uma bateção de palma, uma bateção de pé, e gente caindo, e passa o paletó e um monte de gente cai. Eu fico pensando, às vezes, que passou o paletó e a pessoa caiu, deve ser por causa do cheiro do paletó. Às vezes não lava já há um bom tempo, né? Aí passa o pessoal... Gente, que coisa ridícula isso, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar de novo sobre o apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele diz que o culto tem que ser racional, entendeu? O culto tem que ser racional. A adoração a Deus tem que ser uma coisa racional. Então, eu estou usando isso como exemplo para eu dizer para você quais as verdades que libertam. Tem gente que escreve para mim e diz assim, eu queria parar de ir na igreja, estou me sentindo culpado. Eu digo, olha, se você não está se sentindo bem com o negócio, veja, é o Espírito de Deus falando com você, você não está se sentindo bem. Eu tenho medo que Deus me condene e tal. Poxa, que visão estreita que as pessoas têm de Deus, não é? Que visão estreita, meu Deus do céu. Aí um monte de gente escreve para mim, mas o apóstolo Paulo fala que a gente tem que congregar. Sim, olha, veja bem, o apóstolo Paulo era um cara inteligentíssimo, ele falava vários idiomas, um cara inteligentíssimo que foi separado para uma obra. Mas você precisa entender que muitas das cartas que ele escreveu eram para a época dele também. Era por causa de tudo aquilo que acontecia. Você tem que ver a historicidade. Mas veja bem, eu não vou ficar falando disso aqui, não. Isso aí, ó, Deus deu discernimento para todo mundo, Deus deu oração para todo mundo. Pior do que aquele que não conhece é aquele que conhece, mas conhece de forma errada. Então, isso aí eu sugiro que você tenha bastante cuidado e que você se lembre, você que gosta de ler a Bíblia como eu, que você se lembre que a Bíblia é um livro espiritual que você tem que ler mediante um espírito de oração. Aí você nunca vai se enganar. E lembre-se que Salomão escreveu lá no Eclesiastes, maldito o homem que confia no homem
e que faz da carne o seu braço, ok? Isso já quer dizer tudo. Mas vamos lá, vamos sair do âmbito das igrejas agora e vamos vir para o nosso mundo aqui, nosso mundo físico, ok? Vocês já sabem que eu não sou religioso, vocês já sabem o que é um religioso, na minha opinião. Ó, para você entender, o que é um religioso, na minha opinião? Porque tem dois tipos de pessoas só no mundo, os religiosos e os amorosos. Os religiosos, você os vê na Bíblia, ó, fariseus, sacerdotes e escribas. Era a pior raça que existia naquela época. Hoje em dia eles só mudaram de nome, mas eles continuam iguais. São fariseus da atualidade, ok? Religiosos, eles não têm amor nenhum. Isso é um religioso. Eu não falo de religioso aquele que vai na missa, aquele que vai no culto. Esqueça isso, eu não põe palavras na minha boca. Os amorosos, às vezes eles frequentam igrejas, às vezes não. Às vezes eles conhecem a Bíblia, às vezes não. Eu conheço pessoas amorosas que são budistas. Eu conheço pessoas amorosas que frequentam terreiros de Umbanda. Eu conheço pessoas amorosas que são ateus, entendeu? Para mim, existem dois tipos de pessoas, os amorosos e os religiosos. O religioso é o pior tipo de pessoa que existe no mundo, na minha opinião. É um cancro da humanidade. É o cara que não tem amor. É o cara legalista. Ele vive apontando o dedo para os outros, só ele vai salvar e o resto tudo vai se perder. Ele critica, ele aponta o dedo, ele odeia, ele tem inveja, ele faz segregação de pessoas, mas depois ele vai na igreja e ele acha que está tudo certo. Na época de Jesus eles eram assim também. Então veja, você é religioso ou você é amoroso? Aí é uma escolha que você tem que fazer. O que é uma pessoa amorosa, irmão? É uma pessoa que demonstra amor, que trata os outros com amor, com cordialidade, que estende a mão, que não critica, que não derruba alguém, uma pessoa que não faz maledicência, uma pessoa que não odeia, que não tem mágoas no coração. É isso, certo? Fica fácil de saber. Mas vamos lá, diretamente do nosso assunto agora. Você está vendo minha nova camiseta aqui, ó? Você já me ouviu falar sobre isso, ó. Isso aqui você pode chamar de a pirâmide da morte, ou, como eu gosto de chamar, o princípio do fim. É onde morrem várias pessoas, você vai entender por que essa live se chama A Verdade que Liberta. Ó, sempre que você é ignorante em alguma coisa, então, vamos falar o seguinte, ó, vamos usar dois exemplos aqui. Você é ignorante, e ignorante não é quem não foi à escola, por favor, hein? Porque quando eu ia crescendo, que eu era criança, quando eu falava assim, aquele sujeito é ignorante, queria dizer que não foi à escola. Hoje, eu costumo dizer aqui no Brasil, você quer ficar ignorante, é só ir para a escola. Quer ficar mais ignorante ainda, vai para a faculdade. Então, eu não estou falando disso, tá? Estou falando ignorante, todos nós somos. Só que em coisas diferentes. Por exemplo, eu sou ignorante quanto a pilotar um avião. Eu não sei pilotar um avião, não sei nada. Então, eu sou ignorante nesse assunto. Eu sou ignorante, por exemplo, em uma cirurgia de cérebro. Eu não sei fazer uma cirurgia de cérebro. Então, eu sou ignorante nesse sentido. Então, é isso. Toda vez que você é ignorante em algo, você fica inseguro e fica em dúvida. Toda vez. Se você não conhece um assunto, é ignorante, você fica inseguro e fica em dúvida. Insegurança é o contrário de segurança, de firmeza. E dúvida é o contrário de fé. Então, não precisa falar mais nada. A ignorância, ela gera a insegurança e a dúvida. A insegurança e a dúvida se juntam e produzem o medo. E existem 6 medos universais, o resto é tudo raiz deles. Eu já tenho vídeo sobre isso no canal também. O medo se junta com a dúvida e produz a ansiedade. Aí você não tem paz mais, você vive ansioso. Tal. Já viu as pessoas que falam, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. E tem gente que fala isso com orgulho, assim, virou status a pessoa ser ansiosa, né? Então, o medo se junta com a dúvida e produz a ansiedade. Depois ele se junta com a insegurança e produz as preocupações, que é viver no dia de amanhã, que ainda não existe. As preocupações formam as doenças, e as doenças levam à morte. Simples assim. Ivan, mas todos nós vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Mas nós fomos projetados para morrermos de velhice, não de doenças. Leia a Bíblia para você ver. Os homens antigos, eles morriam de velhice, não é de doença. O corpo ia envelhecendo, envelhecendo, é uma máquina, até que ele para de funcionar. Mas as doenças não são naturais. Sabe por que existem doenças? Existem doenças porque a mente dos seres humanos é doente. As emoções são doentes. As 7 áreas da vida são doentes. Então a pessoa tem área espiritual doente, porque ela não conhece a verdade.
ela tem a área mental doente, porque ela não conhece a verdade e não usa o discernimento. Aí ela tem a área física doente, porque come mal, não sabe nada sobre saúde, assiste tudo que tem na mídia, dorme fora de hora, apaga a luz que ele deveria acender, acende que ele deveria apagar. Aí tem a área profissional dela, que também é doente. Por que é doente? Porque ela acredita que o trabalho é um castigo, porque ela odeia o trabalho, assim por diante, porque ela reclama e tal. Aí a área financeira dela é doente. Por quê? Olha, claro, se ela não entende de trabalho, ela não vai entender de finanças nunca. Ok. Aí a área emocional dela é doente. Por quê? Ela vive preocupada, ansiosa, em dúvida, com medo, inseguro. E depois a área familiar também fica doente. Então, ela fica com as 7 áreas doentes. Por quê? Porque ela não tem a verdade que liberta. Por quê? Qual o único antídoto para a ignorância? Qual? É o estudo. Mas não é o estudo da escola. Antigamente, até 40 anos atrás, a escola era um prédio. O estudo dependia da escola, que era um prédio. Hoje não. Hoje, na era que nós estamos vivendo, a escola é uma pessoa, você. Porque você pode estudar onde você quiser. Você tem internet, você tem as redes sociais, você tem biblioteca online, você tem um monte de coisa. Você pode fazer tudo no seu celular. Então, só é ignorante quem quer, ok? Então, por exemplo, vamos falar um outro tipo de ignorância. Se você é homem e você é do tempo antigo, como eu, porque na minha época homens se casavam com mulheres. Hoje é tudo de qualquer jeito, né? Também não estou criticando, estou apenas comentando. Mas se você é como eu, um macho convicto, e você quer se casar com uma mulher, então o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que se livrar da ignorância sobre o mundo masculino, o mundo feminino. Você tem que estudar um pouco a vida das mulheres. Como é que elas pensam, o que elas sentem, o que é importante para uma mulher, o que ela valoriza, quais os tipos de mulher que existem e tal. Se você for ignorante nesse sentido, você vai ficar inseguro quanto ao que fazer. Aí você fica em dúvida, você fica com medo, você passa a ficar ansioso, fica preocupado, fica doente e você morre. Ok? Se você é mulher e você é da minha época, onde mulheres se casavam com homens, e também não tenho nada contra, cada um sabe com quem casa, estou apenas falando, certo? Tem que avisar, porque senão daqui a pouco já falou homofóbico. As pessoas adoram essas palavras de hoje em dia, já reparou? Então, se você é mulher e você decidiu se casar com um homem, você tem que estudar sobre o mundo masculino. O que é importante para um homem, por que ele fala menos do que a mulher, por que ele fica quieto a maior parte do tempo, por que o homem é monossilábico, por que ele tem dificuldade, às vezes, para demonstrar amor, por que a vaidade dele é maior. Se você for ignorante, você vai ficar insegura, vai ficar com dúvidas, vai começar a viver à base de medo, vai ficar ansiosa, preocupada, fica doente e você morre. É assim que funciona, gente. Agora, se você se casou e você decidiu ter filhos, primeira ignorância que você tem que se livrar é como que funciona a mente de uma criança. Você tem que saber que de 0 a 7 anos, a criança acredita em tudo que ela escuta. De 0 a 7 anos. Isso aconteceu com você, sabia? Você tem que saber que dos 7 aos 12 anos, a criança acredita numa parte e filtra outra. E depois dos 12 anos, ela questiona, ela quer saber mais sobre aquilo. Se você for ignorante com relação a filhos, você vai ficar um pai e mãe inseguro, você vai ficar cheio de dúvida, ok? Vai ficar com medos, vai ficar ansioso, vai viver preocupado, vai ficar doente e vai acabar morrendo. É assim que funciona, gente. Qual é a verdade que liberta? Só tem um antídoto, é o conhecimento útil. E onde você vai encontrar o conhecimento útil? Olha, sobre filhos. Bons livros, como do Dr. Issam Itiba, por exemplo, do Gibran Khalil Gibran, são livros ótimos, né? Tem alguns outros autores muito bons também, né? O Issam Itiba é o meu predileto, aquele médico é o meu predileto. Mas tem outros também que você pode ler sobre. Tem autores cristãos que são muito bons, são muito lúcidos, né? Se você quiser conhecer sobre mulheres, o mundo feminino ou o mundo masculino, você pode ler também livros como As Mulheres São de Marte, As Mulheres São de Marte e os Homens São de Vênus, ou o contrário, não me lembro agora. Você pode ler também Casamento Blindado, né? Tem vários livros, vários autores bons. É sempre procurar ver quem são os autores, que fruto que eles têm na vida deles. Tem vídeos muito bons que ensinam sobre isso, né? Tem artigos, tem blogs muito bons que ensinam sobre isso.
Aí, se você for, por exemplo, ignorante com relação ao dinheiro, aí você é ignorante com relação ao dinheiro, você fica inseguro, está sempre cheio de dúvidas, fica com medo de perder uma coisa que você não tem, fica ansioso, fica preocupado, fica doente e morre. Você entendeu como isso sempre acontece? Agora, na próxima live eu vou ensinar como é que essa pirâmide ela funciona ao contrário também. Porque ao contrário também é bom. Você vê uma verdade, e quando ela é verdade de cima para baixo ou de baixo para cima. O mais importante é você saber o seguinte: qual a verdade que liberta? Você tem que entender o que fizeram com você. Ó, eu não acabei de te falar que do 0 aos 7 anos você acredita em tudo que houve? Então preste bastante atenção. Ó. Tudo que você vê, se você não tiver filtros, discernimento, tudo que você vê, você acredita. Por quê? Porque tem uma frase que diz assim: uma mentira repetida um certo número de vezes torna-se uma verdade. Você já viu o que a TV faz com você, por exemplo? Você já viu o que os jornais fazem com você? Eles repetem uma mentira, sim, porque só tem mentira. Se você acha que você vai ver alguma coisa de verdade, uma notícia de verdade na televisão, eu vou te decepcionar. Não tem verdades lá, porque a verdade não dá dinheiro. O que dá dinheiro são mentiras. A programação foi feita para isso. Vive de dinheiro. Se não tiver Ibope, não tem dinheiro. Você precisa saber como é que funciona. Você não pode ser ignorante com relação à mídia televisiva. Especialmente aqui no Brasil, que a mídia é podre. Ok? Beleza. Eles repetem aquilo, você acredita. E tudo que você acredita, você duplica, você replica. E aquilo que você acredita é o que você sente. Eu estou sempre falando isso. Os pensamentos que você abriga aqui, ó, eles vêm para o teu coração e viram sentimentos, emoções. E as emoções são de 5 a 7 mil vezes mais poderosas que o pensamento. Aí você emana aquela emoção e aquela emoção vira o quê? Um bloco de energia. Gente, você acha que eu estou falando alguma besteira? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Ó, antes que existisse um celular, certo? Não existia celular. Então, ele não existia. De onde ele veio? Do nada. Mas como que ele veio? Porque alguém teve uma ideia de criar um telefone móvel. Ah, e se a gente tivesse um telefone móvel que você não precisasse discar e nem andar, e que você pudesse andar com ele? Então, do pensamento de alguém veio uma emoção e dessa emoção surgiu o telefone, surgiu a cadeira, surgiu o mouse, surgiu a caneca. Tudo que você vê veio do nada. E onde nasceu primeiro? No cérebro de alguém. Nasceu no cérebro, veio para o coração, e aí a pessoa projetou aquilo. Então, toda vez que você sente algo, você projeta um bloco de energia. Você acha que eu estou louco? Você já leu o trabalho do Albert Einstein? O que ele disse? Que nós somos, ele patenteou a teoria da relatividade. Ele disse que nós somos todos energia. A diferença entre nós e uma coisa inanimada é só a frequência da vibração dos átomos, dos elétrons, das moléculas daquilo. Entendeu? Por quê? Porque se a gente vibrasse cada vez mais rápido, você chega à velocidade da luz, você fica intangível. Ok? Então, tudo é energia, só que em vibrações diferentes. Quando você projeta uma emoção, você criou um bloco de energia. E aí o que acontece? Aquilo vira realidade. Por quê? Porque o universo atrai mais do mesmo. Aquilo que você está projetando é o que você vai atrair. É assim. Ou você não sabia disso? Diga para mim que você nunca viu alguém que morre de medo de ser roubado. E ele é roubado várias vezes. Você nunca conheceu alguém que morre de medo que batam no carro dele. E aí vivem batendo no carro dele. Você nunca conheceu alguém que morre de medo de cachorro. E aí, se ele estiver num estádio de futebol, tiver 200 mil pessoas, se tiver um cachorro, o cachorro vai morder ele. Você nunca viu isso? Por quê? Porque a pessoa atrai aquilo para ela. Você nunca viu ninguém que odeia trânsito congestionado e todo dia ele pega trânsito congestionado? Alguém que odeia gente invejosa e onde ele vai tem um invejoso? Por quê? Porque você atrai mais daquilo que você vive projetando. Então, qual a verdade que liberta? É você aprender a desintoxicar o seu cérebro e os seus sentimentos. Adquira conhecimento sobre as suas emoções, sobre você mesmo. Vem comigo nessa semana, assiste os 4 vídeos anteriores, começando lá com o que é um herói,
e vem comigo todos esses dias aqui. Aí você vai ver 8, 9, 10 vídeos e você vai entender como que você pode reconstruir o seu destino. Você precisa se livrar da ignorância que você tem, que foi botada na tua cabeça. A mídia vive bombardeando a sua cabeça com mentiras e você passa a acreditar naquilo. Acreditou naquilo, pronto. Aquilo fica sendo seu. Você nunca ouviu falar de médicos que vão trabalhar em áreas onde tem leprosos, onde tem aquelas doenças contagiosas, como lepra, como desinteria, como febre amarela, tal. E você nunca ouviu falar, eles vão lá, trabalham lá e eles não contraem a doença. Por que você acha que é? Por que eles não contraem a doença? Eles são super-homens? Deus protege eles de maneira diferente? Não. É que eles não vibram a doença, você não percebe isso. Você nunca percebeu que quando você não está bem, nada fica bem? E você nunca percebeu que quando você está bem, tudo fica bem? Você nunca percebeu que toda pessoa ingrata, reclamona, queixosa, maledicente, ela está sempre com desgraças na vida dela? Eu chamo de a competição dos desgraçados. A grande boiada humana, eles participam todos os dias da vida deles da competição dos desgraçados. O que significa isso? Um quer ser mais desgraçado que o outro. E o que a palavra desgraçado significa, Ivan? É um xingamento? Não. Significa que a pessoa está sem a graça na vida dela. Desgraçado significa sem a graça do Criador na vida dela. Por quê? Porque ela vai sempre no caminho contrário de tudo. Porque ela não segue a lógica do universo. Porque ela é ignorante nas coisas que ela não pode ser. Tem conhecimentos que você não pode ignorar. Você tem que limpar a sua cabeça de todo o lixo que foi colocado. Quando você era criança, foi colocado um monte de coisa na sua cabeça. Será que você acredita nelas até hoje? Será que você ainda é aquele tipo de pessoa que diz assim, ó, ai, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto? Será que você é esse tipo de pessoa que repete isso ainda? Será que desde criança você ainda está com isso? Você está com 40 anos nas costas e você fala esses absurdos ainda? O que tem a ver honestidade com riqueza? Conta para mim. Você não conhece nenhum pobre, salafrário, ordinário? Eu conheço um monte. E você não conhece nenhum rico, honesto? Eu conheço um monte também. Então, o que riqueza tem a ver com isso? Ah, Ivan, mas é que a riqueza, o dinheiro muda as pessoas. Você ainda acredita nisso? O dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro só aumenta o que a pessoa já era e ninguém via. Quando uma pessoa é pobre e ela não vale nada, quase ninguém percebe, porque ela é pobre. Agora, quando ela fica cheia de dinheiro, todo mundo vê que ela não vale nada. Por quê? Porque o dinheiro aumentou aquilo que ela já era. Entende? O dinheiro não muda as pessoas. A pessoa que não tem caráter, ela não tem caráter. Não é, ela, com dinheiro ou sem dinheiro, ela vai ser um golpista, um salafrário. Tal. Não adianta, você não vai conseguir fazer nada. Limpa a sua cabeça, limpa essas crenças, pega o seu HD, sabe? Pega o seu HD e leva para fazer uma formatação nele, deixa ele legalzinho. Começa a ouvir outro tipo de coisa. Começa a questionar suas crenças, entendeu? Começa a questionar essas coisas. Não deixe ninguém pôr uma coisa na tua cabeça. Não deixe ninguém falar para você que o fato de você não ir numa igreja, Deus vai te queimar, Deus vai te acusar, tal. De onde eles tiraram isso, ninguém sabe, gente. Pega um versículo e fica fazendo doutrina em cima daquilo. Para com isso. Está na hora de você recuperar o controle da sua vida. Você tem o controle da sua vida. Essa é a verdade que liberta. Escolha as crenças que você tem. Faça uma lista hoje. Eu vou te propor um negócio. Pega um caderno grande, igual esse meu aqui, ó, que não sai de perto de mim. Eu tenho uns 3 ou 4 desses, cada um com uma coisa. Escreve aí hoje. Eu vou fazer esse convite para você assistir depois o vídeo de amanhã. Se é que você já assistiu os 4 anteriores. Se não assistiu, assista também. Eu vou colocar na tela final depois 2 e nos cards aqui eu coloco 2 também. Assista. E amanhã você assiste comigo, mas faz um exercício. Pega um cadernão seu aí e escreve aí 10 crenças que você tem dentro da cabeça. Essas frases que eu falei. Se eu parar de fumar, eu engordo. Rico é tudo desonesto. Dinheiro é a raiz de todos os males. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dinheiro muda as pessoas. O mundo só tem gente ruim. Perdão. Quem faz o bem só se ferra. O negócio é sempre levar vantagem. Pega essas crenças
Escreve 10 dessas crenças que você tem e olhando para cada uma delas, você faz a seguinte pergunta: por que eu acredito nisso? O que me fez acreditar nisso? Qual a comprovação de que isso aqui é verdade? Você vai ficar assustado se você fizer isso daí. Você vai descobrir quanto lixo você carrega na sua cabeça que atrasa a sua vida. É isso que empata a sua vida. O que atrasa a sua vida é isso. É esse monte de lixo que você carrega aqui dentro e que vem para o seu coração. O mundo está cheio de gente boa, tem muita gente boa no mundo. O mundo está cheio de heróis, de verdade. O mundo está cheio de bondade. É que a mídia prega tanto isso na sua cabeça que você passa a acreditar nisso. E lembre-se, aquilo que você vê, você acredita. Aquilo que você acredita, você replica. Aquilo que você replica, vira o seu mundo. Essa é a verdade que liberta. Aí alguém vai e escreve assim nos comentários: a verdade que liberta é Jesus. Sim, a verdade que liberta é Jesus. Adianta você saber disso só? Se você não vive os princípios dele? Ele viveu 3 anos e meio na Terra, ele ensinou princípios. Os que mais falam dele fazem tudo ao contrário do que ele falou. Você não acredita em mim? Começa a observar na rua os adesivos nos carros assim. Já viu? Vou falar alguns aqui. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Esse carro pertence a Jesus. Perca pontos na carteira, ganhe pontos com Jesus. Olha, Jesus, só Jesus salva, tá? Observa os carros. Você vai ver o seguinte, ó. Quanto mais as pessoas, a maioria das pessoas que só fala dele, faz tudo o contrário do que ele fala. Entendeu? Então adianta. Adianta eu dizer aqui, a verdade que liberta é Jesus. Sim, mas se você não vive os princípios dele, não adianta nada. Tem gente que nunca pisou numa igreja, não sabe o que tem na Bíblia, e a pessoa segue vários princípios dele. Eu pergunto para você, e aí? O que a gente vai falar? Aí depois não gosta do que a gente fala. Vai continuar não gostando, porque eu vou continuar falando. Certo? O vídeo é meu, eu vou continuar falando. O canal é meu, eu vou continuar falando. Alguns gostam e ficam. Outros não gostam e podem sair. Nós somos livres, ó. Não há nenhum problema com relação a isso. Não precisamos passar raiva e tal. Certo? A gente fala aqui com todo o amor do mundo. Eu falo com todo o amor do mundo. Se a verdade machuca, se uma palavra machuca, é porque aquilo é verdade. Então, pelo menos dá tempo de você mudar. Entende? Agora, se você acha que você está certinho e que você não precisa de verdade nenhuma para te libertar, beleza, seja feliz, vamos em frente. Deixa eu ler aqui alguns comentários que o pessoal fala: você nunca dá oi para mim, então. Olha aqui, ó, o André Credense está dizendo assim, ó, 700 assistindo e só metade deram like. O pessoal fica distraído. Pessoal, olha só, 746 assistindo, 465 likes e 6 dislikes. E os outros 300 e pouco, cadê? Lasca o dedo aí, pessoal, ou no like ou no dislike. Faz alguma coisa, é reciprocidade. Às vezes é por isso que sua vida não sai também do lugar, porque você fica distraído. Gostou? Desce o dedo no like aí. Não, eu não gostei. Vai no dislike, não tem problema, tá valendo. Pelo menos você fez alguma coisa, né? Saiu daquela mornidão, né? Fica morno, nem quente nem frio. Obrigado aí pelo toque, André. Eu estava esquecendo aqui, eu sempre esqueço. Vamos lá. Pércio Cardoso, parabéns pelo canal, obrigado. Elizabeth Alves, Ivan, seus vídeos têm me ajudado muito. Fico muito feliz, querida. Miguel J. Ramos, Geraldo Machado. Amo Jesus, amo minha família e amigos. Obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho. E Delma Freitas, colocam frases com o nome de Jesus e não respeitam as leis de trânsito. É isso mesmo, eu vejo direto. Não estou falando que é todo mundo, mas eu vejo muito isso. Jaqueline Ferraz, obrigado pelo carinho. Ana Lima, se a gente fizer de conta que hoje é sempre o último dia de vida, não perderíamos tempo com pensamentos e sentimentos ruins. Isso mesmo, Ana. Ayala Silva, tira o chapéu, você está me ajudando imensamente. Obrigado, eu fico muito feliz. Williams Daniel, meu nome é Patrícia, e sempre levei isso comigo, de que as pessoas ruins sempre se dão bem, e agora, ouvindo você, já sei o que acontece. Isso mesmo, ó. Tudo que você vê, você acredita. Tudo que você acredita, você replica. E tudo que você replica, vira a sua realidade. E a TV adora mostrar isso para você. A TV adora mostrar desgraça, morte, estupro, destruição, assalto, roubo. E aí você fica engessado com aquilo. Desintoxique o seu cérebro. Desligue a maldita TV e ligue o seu cérebro. Arranca essa maldição da sua vida. Eu vou fazer um desafio para você. Fica 1 mês sem assistir nada na maldita TV. Eu duvido que você volte depois. Eu duvido. Porque a sua vida vai mudar tanto. Aí tem gente que fala, mas tem coisa boa na TV. Então assiste. Você que sabe, a vida é sua também, não tem problema. Eu estou um pouco me lixando com isso.
A questão é, a gente aconselha. Se a pessoa quer fazer diferente, faça diferente. Você acha que tem programa bom? Assista, não tem problema. O cérebro é seu, a vida é sua, o coração é seu. Quem sou eu para dizer para os outros o que eles devem fazer? Eu estou aqui aconselhando. Maltratam seus animais, xingam, aproveitam dos colegas de trabalho, mentem para o patrão, isso mesmo. Denise Costa, boa noite, maravilhoso esse vídeo, tá? Obrigado. Aziete Gonçalves, professor Ivan, nunca pare de ensinar. Robson e Elisete de Natal, olha, um grande beijo para vocês, Robson e Elisete. Maria, agora não sei se eu não sei, eu conheço pela foto, querido, eu conheço você, sempre daqui a pouco eu não sei como é que pronuncia o seu nome, então não vou falar para não errar, tá? A Maria que eu estou falando é a Maria que está, a foto dela tem um óculos escuro, assim, cabelo louro. Pedro Júnior, gosto muito do seu canal. Jussara Tereza, Giuseppe Mortella, boa tarde, grande palestrante, pessoa maravilhosa, obrigado, querido, muito obrigado. Eliette Gouveia, Suzana Walker, Suzana, que lindo, sempre que eu vejo seu nome também, eu lembro de você, da sua família, você está sempre presente nos vídeos também, tem alguns nomes que gravam mais para a gente, né? Luiz Souza, Janedete Costa, Cláudia Regina, Clara Ponte, Thelma Nogueira. Aí tem gente que amanhã vai escrever assim nos comentários hoje, para de ficar falando oi para todo mundo, vai direto ao assunto. Se a gente não fala oi, tem gente que fala, você não dá oi para mim. Então, eu faço um pouquinho de cada coisa, né? É difícil a gente agradar todo mundo e o objetivo nunca foi agradar, né? Ó, a Cristina, Pintura e Tecido, está dizendo assim, professor, boa noite, faz 6 anos que não assisto TV, amo o seu canal, obrigado pelos vídeos, obrigado também, querida. Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, de coração. Vamos ver se melhorou os likes aqui? Tá melhor, hein? Mas faltam 100 ainda aí, mas tá melhor. Tá faltando 80, para ser mais exato. Ó. Nós temos 733 pessoas, 667 likes e 7 dislikes. Isso aí dá o quê? 674. Tá faltando ainda uns 70 para a gente completar. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue. A não ser que você não gostou. Aí você vai no outro lá que não tem problema, tá bom? Vai no dislike também, que está valendo do mesmo jeito. O YouTube considera as duas coisas. Queridos, eu vou parando por aqui, ok? Agora eu vou cuidar das minhas 2 pequenas florzinhas aqui, que já chegaram no colégio. A moça que trabalha aqui está cuidando delas para eu fazer a live aqui para vocês. Fiquem de olho. Amanhã entra um vídeo na parte da tarde, lá pelas 14 horas, por aí, ou talvez nesse horário aqui, 18 horas, entra mais um vídeo dessa série que eu estou gravando. O nome dele é Escolha Seu Destino. Você vai ficar apaixonado pelo vídeo. O conteúdo dele é muito bom, tá? E depois de amanhã eu faço outra live ainda dentro desses assuntos. Se você não é inscrito no canal, ainda aproveita, se inscreve, deixa aí, clica no sininho, ok? Lembra de compartilhar essa live daqui a pouco, ou agora mesmo. Quanto mais você compartilha, mais o canal cresce. O YouTube mudou todas as regras, certo? E ele está... Perdão. O YouTube mudou todas as regras, então ele está... Os canais não estão crescendo tão grandes, não só o meu, como outros, não crescem tão rapidamente, porque as novas regras deixam como se fosse um boicote. O que a gente pode fazer? Como é que você pode ajudar? Se você gosta do canal, dos assuntos, sempre deixa seu like, se inscreve, clica na sinetinha, comenta, depois que eu fechar aqui o vídeo, comenta, põe seus comentários, o que você achou, o que você mais gostou, você concorda, você discorda, você não entendeu alguma coisa que eu falei? Eu amo ler os comentários. Todas as 2 primeiras horas do meu dia, de cada dia, eu fico lendo os comentários, respondo alguns, amo todos, e assim a gente vai crescendo. Acompanhe aqui essa semana, essa série, você vai ficar muito satisfeito, tenho certeza disso. Você vai beber de baldes, assim como o pessoal diz, é conhecimento útil. E olha, eu quero fazer um convite para você. Se você não faz parte da minha Legião de Heróis ainda, aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário tem um link. Se inscreva, vai pedir só o seu e-mail, o seu nome. Por quê? Porque tem muita coisa que eu só divulgo lá dentro. Quando você clica na Legião de Heróis, a primeira coisa que você faz já é baixar um e-book gratuito que eu coloquei lá, chamado Os 7 Pilares do Verdadeiro Herói. Você vai descobrir o que é um verdadeiro herói e como que você pode ser um herói ou uma heroína. É gratuito o e-book. E aí você fica fazendo parte da minha família de alunos. E semanalmente a gente vai mandando para você e-mails, artigos do blog, vídeos especiais, indicação de livros, indicação de artigos, uma série de coisas. E em dezembro, fique ligado, porque a semana que vem eu vou começar a divulgar. Em dezembro eu vou fazer um encontro muito especial aqui na cidade de Campinas, vizinho da cidade que eu moro aqui. É um fim de semana num hotel, um fim de semana altamente transformador, chamado
Reconstrua Seu Destino. É um evento para 30 pessoas apenas. Fique atento, só vou divulgar aqui no YouTube na Legião de Heróis. E você vai poder passar um final de semana comigo, aqui no hotel, e você vai entender como que um destino pode ser transformado, reconstruído em apenas 2 dias. São 2 dias inteiros que nós estaremos juntos fazendo um trabalho fantástico, ok? Eu não tenho as datas ainda certinho, eu sei que será em dezembro. Quando eu tiver todos os detalhes, eu começo a divulgação. Eu quero você lá comigo, se você tiver a oportunidade de estar. Se não, não tem problema, nós vamos continuar por aqui juntos, com conteúdo praticamente diariamente, como eu tenho colocado, tá bom? Obrigado a você que assistiu aqui ao vivo. 700, chegamos a ter aí 700 e tantas pessoas. Olha, já passamos agora o número de likes, muito obrigado a vocês. E obrigado a você que vai assistir depois também, que você tenha uma ótima noite, que você tenha longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Muito obrigado, uma excelente noite, grande beijo para vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho.